Há exatamente uma semana aconteceu a eleição antecipada para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, um episódio que mudou o perfil político no Estado. Os últimos dias marcaram uma situação bem clara. Aliados agora estão divididos em dois grupos bem definidos. Num lado, o governador Marcelo Deda, no outro, os irmãos Amorim. O PSC, inclusive, realizou mais uma reunião ontem para avaliar a situação. E nesse novo cenário, já entrevistamos alguns líderes de partidos políticos para saber como vai ficar a situação de cada um. Hoje é a vez do deputado federal e vice-presidente do PSC, André Moura. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom, ontem teve uma reunião do grupo e aí um novo entendimento foi tomado para ser decidido daqui por diante. Como é que fica o grupo do partido do senhor? Olha, desde o primeiro momento, desde quando iniciou esse episódio da eleição da deputada Angélica, da reeleição da deputada Angélica, e depois do rompimento com o governo do Estado, por conta das ações do governo, nós sempre dissemos que iríamos, a partir daquele momento, fazer uma oposição com muita responsabilidade, sem revanchismo, pensando no bem de Sergipe. Mas ontem nós participamos de uma reunião, que foi liderada pelo senador Eduardo Amorim, pelo empresário Edvan Amorim, exatamente para que essa decisão fosse tomada por todos e ficasse pactuado, que daqui para frente o PSC vai agir com muita responsabilidade, como sempre fez, e não fará uma oposição destrutiva, e sim fará uma oposição com muita responsabilidade, pensando no bem de Sergipe. As matérias que foram encaminhadas pelo Executivo e que a bancada e que cada deputado, de forma individual, entender que é importante para o benefício da população, todos estão liberados para votar. Aquelas matérias que forem consideradas mais polêmicas, que os interesses de Sergipe não estiverem em primeiro lugar, os interesses da sociedade, do funcionalismo, das classes sociais, ficou decidido que a deputada Angélica, que é a presidente da Assembleia, irá convocar uma reunião desta bancada e a decisão será deliberada nessa reunião. E a decisão da reunião será acompanhada por todos no plenário da Casa. A governabilidade dependia desta união desses partidos. Como vocês entenderam as retaliações do governador no sentido do desligamento imediato dos secretários logo após o incidente da eleição da mesa? Olha, nós entendemos que a decisão da Assembleia foi uma decisão independente. Sempre entendemos que a Assembleia tem que trabalhar em plena harmonia com o governo do Estado, mas agir com independência. O governador Marcelo Deda, o governo do Estado de Sergipe, entendeu de forma diferente. Historicamente, no nosso Estado, nós sabemos que todos os governadores sempre participaram da discussão da eleição da mesa diretora da Assembleia, mas todos sempre respeitaram a decisão dos parlamentares. Nós tivemos um episódio no governo Albano Franco, por exemplo, onde o então deputado Luiz Andrade, atual conselheiro do Tribunal de Contas, era o candidato do ex-governador Albano Franco e foi derrotado pelo ex-deputado Reinaldo Moura. E nem por isso houve retaliações, houve ruptura, a harmonia permaneceu. Nesse episódio agora, a deputada Angélica, ela apenas utilizou do regimento interno da Casa, que passou por modificação em 2008, modificação essa apresentada pelo próprio líder do governo, o deputado Francisco Alberto, que naquela ocasião modificou para poder atender os interesses do governo. A deputada Angélica utilizou-se desse mesmo regimento. E o governo do Estado entendeu que a eleição, como foi ocorrida, com a maioria dos deputados, 15 deputados, porque 14 votaram, mas a deputada Suzana, que estava fora, ela também apoiou a reeleição da deputada Angélica Guimarães. O governo do Estado entendeu que não foi da maneira como eles gostariam que ocorresse, e no dia seguinte houve as exonerações, e essa ruptura, esse racha que ocorreu, foi exatamente por uma decisão do governo do Estado, que não conversou, que não dialogou, e tomou a decisão de exonerar todos os secretários. O senhor acredita que essa posição de revanchismo do governo do Estado e essa posição de ofensa do governador Marcelo Deda foi uma falta de respeito do Executivo com o Legislativo, já que o Legislativo tem autonomia para tomar esse tipo de decisão? O Legislativo tem autonomia e independência. Eu entendo que o diálogo deveria ocorrer. Como alguns próprios deputados colocaram, o governador Marcelo Deda não conversou com os parlamentares, não dialogou. O governador Marcelo Deda poderia ter perfeitamente estreitado esse diálogo, mesmo porque a deputada Angélica, 30 dias antes do processo das eleições, ela foi ao Palácio, comunicou ao governador Marcelo Deda que iria colocar a eleição na pauta de votação, assim que ela tivesse a maioria dos votos. E assim ela fez. Então não foi por falta de aviso. O que faltou foi um diálogo maior, exatamente um respeito à independência do Poder Legislativo e à decisão da maioria dos deputados da Assembleia. O grupo de vocês, o seu partido, tomou como surpresa as decisões pela imprensa, pela opinião pública, ou foi
de alguma forma, sinalizado pelo governador que haveriam as exonerações? Não, depois do processo das eleições, no mesmo dia, o governador manteve o contato com 2 dos 3 secretários indicados pelo nosso agrupamento, o deputado Zeca e o deputado João das Graças, e os convidou para uma reunião no outro dia pela manhã. E nessa reunião ele comunicou aos 2 que estaria exonerando ambos por conta do processo da reeleição da deputada Angélica. O senador Valadares esteve aqui no Bom Dia Sergipe na sexta-feira e disse que conversaria com o governador Marcelo Deda e também com o grupo, com os irmãos Amorim, para falar sobre essa questão da ruptura. Como foi essa conversa com o senador Valadares e como é que fica essa situação do grupo com o senador Valadares? Olha, o senador Valadares teve uma conversa na última sexta-feira com o empresário Edivan Amorim e conversaram sobre política naturalmente, mas a conversa digamos que não foi uma conversa que decidiu o encaminhamento que o nosso grupo deu a partir de ontem, da reunião de ontem. A reunião do senador Valadares com o empresário Edivan Amorim ocorreu num clima de muita amenidade, mas não decidiu nada do encaminhamento que o nosso grupo dará a partir de hoje. Na reunião de ontem, nós decidimos, como eu já disse aqui anteriormente, que o grupo vai agir fazendo uma oposição construtiva, sem revanchismo e votando nos projetos de interesse de Sergipe, mas por uma decisão do grupo. E não houve interferência nessa decisão por parte nem da conversa com o senador Valadares e nem de nenhuma outra liderança de nenhum outro partido. E por falar em reunião de ontem, os 2 deputados do PSB, Maria Mendonça e Adelson Barreto, participaram dessa reunião com o grupo do partido do senhor e eles estão fechados também para votarem com o grupo? Como é que ficou essa posição desses 2 deputados? Olha, eles participaram da reunião, os 2 votaram, como todos sabem, da reeleição da deputada Angélica Guimarães e todos os 2, tanto o deputado Adelson como a deputada Maria, como os demais, ficou decidido que todos vão agir com independência, como eu já disse aqui, nos projetos que forem de interesse de Sergipe. Os projetos mais polêmicos, que os deputados entenderem que precisa de uma discussão maior, a deputada Angélica vai convocar uma reunião para discutir o encaminhamento. E a deputada Maria Mendonça, tanto quanto a deputada Adelson, vai participar dessa reunião e a decisão tomada na reunião, deliberada na reunião, será a decisão adotada pelo agrupamento no plenário nas votações. E o Bom Dia Sergipe de hoje discute como fica a situação do PSC diante da briga política instalada com uma eleição antecipada da mesa diretora da Assembleia Legislativa. A gente continua então com o deputado André Moura, que vai comentar. Deputado, temos agora 2 situações para este ano, para esses primeiros momentos. A eleição do Tribunal de Contas e a Prefeitura de Aracaju. Como vai se posicionar o grupo agora diante desse novo cenário político sergipano? Olha, o grupo em relação à Prefeitura de Aracaju, a disputa da sucessão municipal, o grupo vai permanecer trabalhando as 2 candidaturas que já se colocaram à disposição, o deputado federal Lécio Oliveira e o deputado estadual Zeca da Silva. Mas nada impede que o grupo também permaneça dialogando com outros partidos, discutindo um possível entendimento. Então, esse encaminhamento vai continuar sendo dado da mesma maneira que estava sendo anteriormente. Logicamente que o grupo vai trabalhar para que tenhamos uma candidatura própria, mesmo porque essa é a orientação da nossa executiva nacional. Mas volto a repetir, nada impede que a gente permaneça dialogando com os mesmos partidos que estávamos conversando anteriormente. Existia uma expectativa de aliança com o PSB para a eleição para a sucessão municipal de Aracaju? Existia a possibilidade, não era nada firmado, nenhum entendimento firmado, mas as conversas estavam bastante avançadas com o senador Valadares, deputado federal Valadares Filho. Mas nada impede, depois desses episódios ocorridos, que o nosso diálogo permaneça. E eu tenho certeza que esse será o encaminhamento. Antes do racha, havia um pacto, um entendimento de que o nome do deputado, o ex-deputado Belivaldo Chagas, fosse o indicado para o Tribunal de Contas. Como é que fica essa indicação agora, nesse novo momento? Olha, depois da reunião de ontem, a deputada Angélica Guimarães, que é a presidente da casa, ela mesma colocou que vai aguardar que os ânimos se acalmem mais, que as coisas voltem à normalidade na Assembleia Legislativa para poder reunir os deputados e discutir de novo a data que será colocada em votação a eleição do Conselho Tribunal de Contas. No primeiro momento, o secretário Belivaldo Chagas tinha assinatura de apoiamento dos 24 deputados estaduais. Depois desse processo, naturalmente, se iniciou um outro encaminhamento. O nosso agrupamento, por exemplo, tem alguns nomes que já se colocaram à disposição para poder concorrer à vaga de conselheiro, a exemplo da deputada Suzana Azevedo. Então, um novo cenário, ele existe a partir de agora. Não está descartado também o apoiamento ao secretário Belivaldo Chagas, mas o nosso agrupamento tem um nome hoje colocado, que é o da deputada Suzana Azevedo, que nós estamos conversando internamente e vamos aguardar o momento que a deputada Angélica entender que é o momento mais apropriado para poder colocar em votação a escolha do Conselho Tribunal de Contas e vamos discutir esse apoiamento. Mas existe um prazo para essas decisões?
O prazo, pelo regimento da casa, ele não existe um prazo determinado. Nós temos exemplos aí, no estado de Alagoas, por exemplo, tem mais de um ano e 2 meses, para ser mais preciso, que existe uma vacância da vaga do Conselho Tribunal de Contas. O próprio Tribunal Superior, né, o STF, não é, desde do final do governo Lula até o início do governo Dilma, ficou uma vacância de um ministro. O STJ, por exemplo, tem 2 anos, 2 anos e até agora não foi decidido um novo ministro para o STJ. Então não tem um prazo estabelecido. O regimento da casa determina que é o prazo do entendimento do parlamento e quando a mesa diretora colocar em votação. Algumas teses defendem de que esse racha político do momento não teria a sua origem na eleição da mesa diretora e sim no processo sucessório de 2014. Como o senhor observa essa análise? Não da parte do PSC. O PSC, como qualquer partido político, discute e planeja o futuro. Mas nesse nosso planejamento nós temos uma prioridade. E a nossa prioridade é o processo das eleições municipais de 2012. Logicamente que o resultado das eleições municipais vão determinar o rumo que nós deveremos seguir para 2014. Mas não houve nenhuma precipitação e nem há por parte do PSC em relação ao processo de 2014. Com essa nova formação na Assembleia Legislativa, vai haver um líder do partido lá para que fale por todos os deputados? Dos nossos deputados, da nossa base aliada, porque hoje a oposição lá é composta por 15 deputados, mas a gente tem uma oposição com muito equilíbrio e coerência. Mas 4 já faziam parte da oposição. Então, dos demais, a deputada Angélica Guimarães, que é a presidente da casa, irá fazer os encaminhamentos por esse agrupamento de 11 deputados. Os 4 que eram liderados e que continuarão sendo liderados pelo deputado Venâncio Fonseca, mas os nossos deputados, da nossa base aliada, serão liderados, digamos assim, pela deputada Angélica Guimarães. Ainda sobre esse racha, o senhor já ponderou que houve talvez um entendimento diferente do governador em relação ao episódio. Mas com relação à classificação de traição pelo líder do governo na Assembleia, como o senhor interpretou aquela colocação? Olha, eu acho que quando cada um de nós colocamos alguns posicionamentos públicos, devemos ter responsabilidade e cautela. A palavra traição é uma palavra muito forte e essa palavra não cabe a nós. Não é? Nós utilizamos um processo que é regimental. E se esse processo que é regimental, ele é inconstitucional, como foi colocado pelo deputado Francisco Alberto, ele é inconstitucional por uma emenda modificativa do regimento apresentada por ele. Não houve nenhuma traição, porque se houve traição, então essa traição existiu em 2008, quando o regimento foi utilizado para beneficiar o deputado Ulisses Andrade, inclusive eu, que era o primeiro secretário à época. Então, o que a deputada Angélica fez com os demais pares da casa, na sua maioria, foi utilizado um regimento que foi alterado pelo deputado Francisco Alberto. Se ele é inconstitucional, então vamos ter que discutir todas as determinações, todas as resoluções e iniciativas da mesa diretora desde 2009. Então, essa posição do deputado Francisco Alberto ela é muito forte, a palavra traição. Quando nós colocamos determinadas posições públicas, devemos refletir. E o deputado Francisco Alberto, quando coloca isso, ele tem que entender que ele está colocando numa situação muito difícil todos os demais colegas, os 15 para ser mais preciso, que entenderam legítimo o processo de reeleição da deputada Angélica. Com toda essa situação, isso acaba de vez com qualquer possibilidade de conversa com o governador do estado, Marcelo Deda? Olha, da nossa parte, nós sempre procuramos o diálogo, né? O senador Eduardo Amorim, que é o nosso presidente estadual, sempre colocou que era necessário, por parte do governador, estreitar esse diálogo. Se houve esse distanciamento, não foi causado por nós, e sim pelo próprio governador Marcelo Deda. Entendemos que o processo foi legítimo, entendemos que a independência do Poder Legislativo tem que ser respeitada e se houve algum tipo de distanciamento, esse distanciamento não foi provocado por nós e sim pelo governo. Ok, então, deputado, obrigado pelas suas explicações aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Obrigada pela sua presença e uma boa semana para o senhor. Para todos nós. Okay, então.